Bom dia, gente. Um clima super feio por aqui. Tá o ring light ligado. Espero que fique bom pra gente poder visualizar. Esse aqui, então, é um caderno. Eu acho que ele é de estudos. Eu vou descobrir junto com vocês. Eu não dei uma olhada. Tomara que não tenha nada muito pessoal. Essa marca é muito legal. É chamada Zekens. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu lembro que teve uma vez, eu ia muito pro Rio de Janeiro, porque Juiz de Fora é perto do Rio de Janeiro, né? Em 2013. Apesar que eu já tava em Viçosa, enfim, eu acho que eu fui pro Rio. E aí eu fui em uma dessas papelarias e tava vendendo. É um caderno um bocado mais caro, mas não tanto quanto um Moleskine da vida, um Note Term, enfim. E aí eu comprei, eu acho legal porque ele tem essa capa que ela é flexível. As folhas, né, são lisas. Eu não lembro qual que é a gramatura das folhas, mas eu gostava bastante. Eu tava fazendo jornalismo, coloquei meu telefone da época, meu e-mail da época, e vamos ver junto. Deixa eu só ver se tá centralizado. Vou sentar para poder mostrar para vocês. Então, como sempre, eu gosto de colocar aqui quais que são as datas, né? Quais que são os anos que eu usei, para justamente eu ter essa visão, né, de como que eu tô gastando. E aí eu usei até 2016 e ainda não acabou. Eu gostei tanto desse caderno e desse tamanho, inclusive, que eu tenho um outro caderno um pouquinho menor dessa mesma marca, que é a capa vermelha. As capas são geralmente assim, todas lisas, não tem nenhuma intervenção. Eu coloquei esse adesivinho aqui do Teatro Mágico, porque, enfim, eu gosto e achei que ornou aqui com a capa. Então, assim que a gente abre, a gente já percebe aqui a presença de algo que eu sempre faço, né? Que é colocar, nesse caso aqui, usei post-its, eu coloquei o calendário do segundo semestre de 2013, quando eu comecei a anotar as faltas. Olha só o quanto que faltava. Hoje em dia quase não falta. Eu faço esse controle para não, né, não ter perigos. E esse aqui era o meu horário de aulas. Fazia teoria política, jornalismo literário, atividades complementares, psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. E com 471, que era educação e sustentabilidade. Já estava na minha reta final de formatura, fazendo a minha monografia em comunicação. E para quem não assistiu, 2 dias atrás eu já publiquei aqui no YouTube um vídeo sobre um outro caderno que me deu suporte. Esse aqui era mais das aulas, né? Então, eu ia pra aula, assistia, eu anotava aqui, e as principais ideias dessa mesma época eu colocava naquele outro caderno, que tem que eu coloquei a corujinha que eu mostrei pra vocês por aqui. Então, vão ter várias referências, coloquei aqui o Sartre, participava de uma iniciativa também chamada Unisonhos. Essa aqui é a disciplina Comunicação para Sustentabilidade. Escrevi de azul, coloquei a data e tava usando um pouco de cor, né? As 4 cores básicas, eu gosto bastante delas, a vermelha, azul, verde e amarela. Enfim, era uma disciplina que tinha muita visualização, né? Aqui eram outras 2 disciplinas, então a gente já consegue perceber um código de cores inicial. Então, apesar de eu estar escrevendo só de azul, eu coloquei algumas cores para identificar quando muda. Então, verde é a comunicação para sustentabilidade. Olha só, eu coloquei aqui inclusive o número da caneta, então provavelmente eu comecei de azul e depois, olha, eu fui mudando para cada disciplina ter a sua própria cor de caneta. Já dá pra ver que a minha letra era mais redondinha, né, gente? Ela era maiorzinha também, mais bonitinha, enfim. E por ser um caderno grande, né, assim, ó, pra você ter uma noção, os cadernos que eu uso normalmente são desse tamanho, ó, A5. Então ele é um pouco maior, ele fica lá entre o colegial e o A4. É um tamanho muito bom de escrita mesmo, só que ele dura bastante, né? Depende aí da sua finalidade. Como eu tava fazendo, olha só. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 disciplinas, na verdade 5, né? Porque atividades complementares não tem muita coisa escrita. Tava fazendo 5 disciplinas, mais escrevendo minha monografia, eu realmente precisava de bastante espaço. Então aqui continuei só escrevendo de azul, colocando a data, e aí eu colocava o assunto, né, da disciplina e a data daquela cor, se eu não colocava a data porque era do mesmo dia. Dá pra ver alguns gráficos, um pouquinho mais de liberdade. Aqui eu já comecei a usar a cor, e aí quando eu voltei para o que estava escrito, né, que eu fiz uma outra leitura, eu já pus aqui de verdinho para destacar o que eu pensei depois que não foi na aula. Aqui jornalismo literário, amarelo.
relacionando palhaço com psicologia, as atividades que deveriam ser feitas num post-it de uma forma bem destacada. Aqui a gente já começa a ver um pouco mais do uso das cores, né? Então, teoria política, falando sobre a filosofia grega. As partes mais importantes eu já fui marcando com um marcador de texto. O Heráclito, gente, que eu gosto demais, o Bias, foi uma das primeiras vezes que eu tive acesso a ele. Não é à toa que eu tenho, né, uma tatuagem do Heráclito, sobre tudo flui, né? Essa ideia de que a realidade é puro movimento, é fluxo, é processo, é por causa disso que a gente está lendo também o livro Flow do Mihaly, enfim. Então, os pensadores, na época, só homens, né, e eu não pensava tanto nisso, já estavam aqui. Então, aquilo ali provavelmente foi um estudo. Quando era um título, eu colocava só em letras maiúsculas e o contexto, né, o escrito, eu colocava com a minha letra normal. Gente, era uma letra muito bonita, olha só. E eu escrevia retinho, sem linha nem nada, mas assim, bastante conteúdo, né? Aqui eu não tô fazendo tantos esquemas, olha só. Aqui eu decidi que eu ia usar cores diferentes para disciplinas diferentes. Então, apesar de estar usando um azul, porque eu combinei, né, que teoria política seria azul, já é um azul um pouco mais diferente. Olha só, aqui eu já comecei a usar um pouco mais de cor, então eu imagino que eu carregava essas canetinhas coloridas e giz de cera, porque esse, tanto quanto na primeira página, é giz de cera. Aqui eu já fiz alguns escritos, ó, em laranja, talvez depois. A comunicação e sustentabilidade, que eu tinha colocado só um minutinho, gente. Bom dia, Vico. Vamos lá estudando, então. Eu tô gravando um foliário aqui pro YouTube e daqui a pouquinho eu vou estudar. Eu deixo o microfone mutado pra não atrapalhar. Daqui a pouco, no nosso intervalo, a gente conversa um cadinho, tá? Bons estudos pra você. Que eu tô lá direto no Twitch, né, gente? Tô gravando enquanto eu tô no Twitch, porque agora a nossa vida é assim. Então aqui, ó, verdinho. Aqui foi um filme que a gente teve que assistir pra disciplina e que aí eu fui jogando as ideias, foi muito legal. Então, trazia diferentes imagens, né? A garrafa, o carro elétrico. Aqui, eu esqueci o nome desse negócio, a energia eólica. Então, aqui já é outra disciplina, a psicologia laranja, do desenvolvimento da aprendizagem. Aqui só psicologia. Eu já comecei a usar mais uma facilitação gráfica. Então, dá pra gente ver, né, gente? Só de mudando a cor, e aqui no caso eu mudava cor de verdade, né? Já dá um outro aspecto, já dá maior arrumação. Eu usava um pouco só essa questão do pensamento visual, né? Então, quadros para destacar diferentes assuntos, palavras-chave, algumas setas para direcionar o olhar. Então, nada muito elaborado, mas ajudava aqui bastante. Aqui de Maruja Pirata eu tava tentando fazer uma ideia de conjuntos, como que a gente conseguia relacionar, enfim, teoria política. Então a gente vai vendo que dependendo da disciplina tem a maior possibilidade, né? Vai ser ou o texto mais corrido, por exemplo, aqui na teoria política, ou vai ser um pouco mais com outras referências, olha aqui. Na psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, sobre reforço, punição, Pavlov. Hoje em dia, provavelmente, quando eu escrevesse Pavlov, eu desenharia um cachorro, porque quem já estudou psicologia não consegue não relacionar essa ideia de teoria comportamental e a saliva do cachorro, enfim. Mas eu ainda estava desenvolvendo aqui. Dá pra ver que eu usava bastante, né, gente? Eu não deixava tanta área de respiro, eu só ia escrevendo. O bom desse tipo de caderno é que não tem aquele problema do espiral que eu mostrei pra vocês, então eu consigo utilizar a folha inteira dos dois lados. Aqui, ó, eu já coloquei um pouco mais, né, de relação, então comportamentalismo, tem o Watson, Pavlov, o Skinner, e a gente vai vendo. Aqui trabalho, então eu destacava, faço isso até hoje, de anotar o trabalho junto com o conteúdo e deixar um destaque diferente. Aqui falando sobre a psicanálise, a gente usando essa metáfora do gelo. Aqui, sei lá, eu tava a fim de desenhar, eu desenhei. Vamos lá, psicologia. Aqui eu fiz um quadro. Ai, gente, que bonito esse caderno. Não tem nada demais, né? Só usei canetas diferentes. Acho que eu vou fazer isso. Aqui eu fiz tipo um mapa mental de psicanálise. Desenho super simples, rabiscos, né? Igual eu falo pra vocês no curso do Rabisca Caneta. Aqui tava falando de parede. Olha só, desenhei uma parede de tijolinho. Ficou bonitinho. Aqui a diferença entre Hobbes, Locke. E o mais engraçado que muitos anos depois, então que 2013, começo de 2022... Foi, acho que no começo desse ano. Enfim, ou no final do ano passado, foi no começo desse ano. Eu, de novo, tive que reestudar Locke e Hobbes e eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu fiz uma tabela e eu nem lembrava que eu já tinha feito isso antes.
palavras, né? Frase eu coloquei aqui em destaque com uma nuvenzinha, então é uma forma da gente chamar a atenção. De novo aqui mais diagrama. Aqui daquela disciplina que eu falei que tinha um pouco mais de liberdade, né? Que eu fiz o resumo lá do filme. Eu fui usando aqui post-its, né? Com palavras-chave, enfim, foi bem legal também. Aqui, ó, já coloquei teoria de conjuntos, né? Relação de simpatia, empatia, antipatia. A gente vai ver, gente, o verde tá sempre mais, e é o que me fazia mais conexões com a minha pesquisa também. Aqui outras ideias que eu fui tendo, a nossa professora, ela instigava a gente a escrever dessas formas diferentes, né? Então a gente falando de diferentes estruturas. Ai, gente, essas anotações são as mais bonitas, ó. Aqui são conceitos mais lineares, né? Mas eu vou aproveitando os espaços também, eu vou fazendo as minhas referências, pesquisar. Então aí eu usei até 2 cores aqui. A presença dos post-its, né, gente? Com essa folha reciclada, demais. Vou ver se eu acho esse post de novo, achei demais. E aí é isso, ó, acabou um assunto, começa outro, acabou esse assunto, começa outro. E aí essa conversa aqui entre diferentes cores, né, na página, eu acho muito bonito, não sei vocês aí. Como sempre, tem um dia que eu sempre esqueço de levar o meu caderno, e daí eu pego uma folha qualquer e depois eu não quero passar limpo. Eu gosto também de deixar destacado, né, que eu não trouxe o caderno, e eu deixo anexado aqui, e é isso, e vida que segue. Aqui a gente estava pensando sobre mandalas para uma atividade relacionada à disciplina, e aí eu resolvi fazer aqui nesse caderno mesmo. Aqui eu comecei a trabalhar, aqui eu já colori, falando sobre teoria. Gente, esses assuntos dessa disciplina, comunicação para sustentabilidade, eu estudo eles até hoje, assim, são coisas muito legais, fazem todo sentido, inclusive eu posso compartilhar com vocês. Aqui provavelmente algum trabalho que eu tive que fazer, já fui anotando aqui para não perder. Agora aqui já é um estudo, ó, 2014, 2015. Então aqui acabou as minhas aulas, os meus conteúdos da disciplina, e começaram os meus estudos pessoais, como comunicação não violenta, poder e liderança, modelos de decisão. Aí aqui é uma outra disciplina aqui do 643, eu comecei, ó, no caderno pautado, né, folha de fichário, na verdade, chamada Cool Gang, eu adoro essa marca, enfim, não sei porque eu parei de usar. E aí aqui já diferentes cores, ó, apresentação da universidade ao longo da história, ó que legal. Eu ia nos lugares, inclusive, gente, eu tenho um caderno só de anotação como que chama? De palestra que eu ia, gente, é muito, muito legal mesmo. Então aqui comecei, depois eu continuei escrevendo aqui, ó, e aí dá pra ver que abre mais espaço, né, esses diferentes diagramas. TEDx, que eu comecei a ouvir e colocar aqui, inclusive é uma ótima referência, né, a gente poder ir escrevendo as coisas. Aqui já é outra coisa, ó, 2015, no Vigés, um trabalho que eu faço de assessoria de imprensa, e que aí eu tive que fazer uma retrospectiva de tudo que tinha acontecido desse festival desde 2008, então eu usei esse caderno também. Olha só, gente, nossa, que rico achar essas coisas aqui. Algumas outras ideias, coisas que tinham meu interesse. Gente, olha isso, eu fiz um encontro desse Gaia, né, e aí eu fui identificando as coisas que me interessavam, e foi a partir dessas coisas que me interessavam que eu fui identificando padrões, que foi o que me proporcionou fazer o meu projeto para entrar no mestrado. O artigo que eu precisava escrever, então eu referenciei ele aqui dessa forma. Isso aqui eu não sei o que eu estava fazendo, enfim. Eventos, experiências que eu fui passando, algumas referências para não esquecer, citações de outras pessoas. Olha, gente, estudo de signo, de tarô. 2016 estudando a jornada do herói, as mulheres na jornada do herói. Então eu tava lendo um livro e já resumindo por aqui, gente, que coisa mais linda. Escrevendo só de rosa, e eu colocava alguns referenciais aqui, né, algumas corzinhas aqui pra dar um destaque. Isso aqui, de novo, eu acho que tava pro Ocara, é justamente aquela pra uma atividade que a gente estava desempenhando. Que coisa, né? Então eu comecei a desenhar sobre isso em 2013, e em 2015 a gente continuou estudando essas partes circulares, enfim. E aqui, olha só, eu colei duas visões do calendário mensal e fui completando. Que legal, gente. Olha, Vigés com mestrado, com fim de 643. Eu tava fazendo uma aula como aluna não vinculada, eu acho.
E aqui já era o mestrado de fato, né? Aqui as diferentes disciplinas estavam sendo ofertadas e qual que eu peguei pra fazer? Gente, olha meu horário, que doideira. Escrevi 16 maneiras pra não ser um babaca, então provavelmente eu tava andando na internet, né? Pesquisando e fui identificando as coisas legais que ia me chamando a atenção. Aí aqui sim começam as anotações do mestrado, né? Então, tempo, historiografia e o mundo líquido. Aí eu fiz aqui uma referência dos gregos, a psicologia, uma referência do Jung. Aqui eu já fui soltando mais, né, gente? Eu já vi que não continuei escrevendo as coisas do mestrado aqui, não sei porquê. Os verbos em francês, suivre, né, que eu sou, eu tenho, eu falo, eu posso. Fui estudando francês aqui, os números. E é isso, e não usei até o final. Ficaram algumas páginas, que são poucas, que a gente for ver, né? E aí eu já fiz um índice aqui, olha, um index, né? Então, o que tem? 2013, 2014, tá tudo de uma cor. 2015, quando a gente estava estudando GAI, os diferentes assuntos. 2016, falta atualizar mais como que foi essa parte do francês. Comecei a anotar as avaliações, quanto que eu tinha tirado, que eu precisava fazer, que eu publicar em artigo, referências de livros, à medida que iam sendo ditos para mim, eu ia anotando aqui. É uma prática que eu faço até hoje, deixar essas referências bem destacadas para eu conseguir localizar. E, gente, é isso, né? Tem umas marcações aqui, ó, deixa eu ver, a gente passou, eu não percebi. Não sei por que são essas marcações aqui, talvez quando mudam os assuntos ou quando mudam os anos. Olha só, aqui começa 2014, então pus laranja. Então começou em 2013, né, o período, e continuou em 2014. Aqui já começa 2015. Aqui 2016, justamente para localizar essa passagem do tempo. E aqui tá o index. Gente, é muito legal pegar esses cadernos antigos. Se vocês tiverem caderno aí também, vocês façam isso. Nossa, foi uma viagem no tempo. Lembrei de várias referências, de várias experiências. Depois eu vou voltar com calma. Eu tenho certeza que eu vou querer ler tudo isso que está escrito aqui. São conhecimentos que me interessam até hoje, que de uma forma ou de outra ainda fazem parte da minha vida. E é muito legal ver, assim, como que eu fui mudando, né? Estratégias que permanecem, estratégias que foram sendo diferentes, interesses que se mantêm, interesses que se perdem ao longo do caminho, que às vezes voltam, né? A facilitação gráfica de alguma forma já presente aqui. E essa coisa de misturar o rabisco e diferentes assuntos no mesmo caderno que eu carrego de um lado para o outro. Espero que tenha sido tão satisfatório para vocês quanto foi para mim ver esse folhear, participar, né? Criá-lo. E até a próxima.